Bom, se a gente pegar o Supremo Tribunal Federal, hoje composto, e voltar no tempo, lá no comecinho, um dia ele foi formado na República e tinha 15 caras. E um deles chamava Joaquim da Costa Barradas, maranhense, indicado por Deodoro da Fonseca. E aí, como é que funciona, né? Você sabe, o ministro do Supremo Tribunal Federal chega numa certa idade, variou, já foi 70, agora é 75, ele sai, às vezes morre, morre. E ele vai sendo substituído por um outro. Então esse é o Joaquim da Costa Barradas, era um deles. Foi indo, pumba! É a vaga do Dias Toffoli. Chegamos no Dias Toffoli. O Dias Toffoli é o ministro na história do Supremo Tribunal Federal mais novo que já entrou ali. Entrou com 41 anos, gente. 41 anos. Olha só que prodígio, 41 anos de idade. E ele virou ministro do Supremo Tribunal Federal. 19 anos depois de se formar. Então você imagina, você sai da faculdade 19 anos depois, você é ministro supremo. Pô, isso aí é motivo de orgulho para papai e para mamãe, mais do que qualquer coisa. É uma coisa interessante. E ele também era dos ministros, até pela pouca idade, dos mais inexperientes. Tinha advogado por um par de anos, uns 14 anos de advocacia, mas ele construiu a carreira dele mesmo. Não foi em banca privada, ele foi trabalhar com a CUT, depois ele foi trabalhar na Assembleia Legislativa de São Paulo, também ligado ao PT, trabalhou no governo da Marta como prefeita também do PT, ele trabalhou com o Zé Dirceu na Casa Civil do governo Lula também do PT, aí ele lá era o subchefe de assuntos jurídicos, tudo que se decidia ali, passava por ele, medida provisória, projeto de lei, decreto e tal, tinha que conferir. Era o Dias Toffoli que dava a carimbada dele. Depois ele voltou como advogado-geral da União. Advogado-geral da União, quando ele foi então indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal. Advogado-geral da União, que foi cargo ocupado pelo Gilmar Mendes, por exemplo, viria a ser ocupado pelo André Mendonça, agora pelo Jorge Messias, que fica aguardando para ver se vai ser ministro do Supremo ou não. Então a Advocacia Geral da União gerou alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E quando eu digo que ele é dos mais inexperientes, porque ele até quis ter alguma experiência na magistratura antes de ir para o Supremo Tribunal Federal. E ele prestou 2 concursos, em 94 e 95, e ele não passou para juiz de primeiro grau. Então ele não teve oportunidade de conhecer o funcionamento da magistratura, a não ser como ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando ele passou pela sabatina, muita gente levantou essa questão. Poxa, o senhor tentou ser juiz de primeira instância, não conseguiu e volta como ministro supremo. Um argumento a favor dele é que muitos ministros do Supremo não foram juízes. Não há registro de alguém que tenha tentado. Não há registro. A farta documentação aponta que só ele, na história do Supremo, tentou e foi gongado uma vez, 2 vezes, e aí então foi ministro do Supremo Tribunal Federal, onde ele está há muito tempo. Porque se ele entrou em 2009, ele está indo para o 10º, já passou o 16º ano, abriu os trabalhos do 17º ano, vai completar 17 anos no ano que vem. Então, e ele tem 59 anos, aliás, tem 58 anos, faz 59 no 15 de novembro, dia da proclamação da República. E eu fui voltar lá no Costa Barrada para a gente, fazendo a linha, a gente pega o seguinte: o Dias Toffoli tá com o nome dele na boca do sapo, né? O caso Master, daqui a pouco, vira caso Master Toffoli. E por uma razão muito simples: o comportamento do ministro Dias Toffoli na gestão desse caso gera muita discussão, muito debate entre advogados, entre juristas e na opinião pública também. A opinião pública não está discutindo a seleção brasileira, não está discutindo qual é o samba enredo da Mangueira, mas está discutindo a atitude, comportamento, as decisões do ministro Dias Toffoli, o que é uma coisa inacreditável, mas é uma realidade. E o caso Master é impressionante porque nós estamos falando de um banco que tinha 0,5% dos ativos do sistema financeiro nacional, dando 100% das discussões políticas.
É uma coisa, é uma alavancagem extraordinária. Como é que 0,5% dos ativos gera 100% dos debates? Porque o Banco Master, o Daniel Vorcaro, ele conseguiu construir, com a ajuda de várias pessoas, uma teia de apoios políticos extraordinária. Ele conseguiu ter com ele o Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, o que, quando surgiu, muita gente ficou estarrecido. Estarrecido. Veja só, se o Banco Master contratasse o Guido Mantega para ele trabalhar para o BTG, eu entenderia. Você vai trabalhar, eu vou te pagar, mas você vai trabalhar para o BTG, você vai trabalhar para o Itaú, você vai trabalhar para o Bradesco, você vai trabalhar para a XP. Mas pegar o Guido Mantega para usá-lo como um consultor dos seus próprios negócios foi uma surpresa para muita gente. E pagando R$1 milhão por mês, é bom que se diga, não é numa vida, por mês. Mas vamos entender daqui a pouco um pouquinho do que ele fez. Mas contratou o Guido Mantega, do PT, contratou o Ricardo Lewandowski, que foi indicado pelo PT para o Supremo, que foi trabalhar depois como ministro da Justiça do PT. Então tem uma questão aqui. PT. É curiosa a indicação do Lewandowski, porque a indicação do Lewandowski, assim como a indicação do Guido Mantega, partiu de um headhunter chamado Jacques Wagner, senador do PT, que é muito amigo de um sócio do Daniel Vorcaro, Augusto Lima, da Bahia, que é ligado ao Rui Costa, Jacques Wagner. Aliás, o Augusto Lima é um personagem muito conhecido na política baiana. Ele não é exclusivamente ligado ao PT, mas ele tem muitas alianças. E ele conseguiu fazer com que o Jacques Wagner indicasse nomes que talvez pudessem ajudar o Banco Master a se tornar mais robusto, né? Então, o Lewandowski. E é curioso imaginar, porque o Jacques Wagner não é economista, o Jacques Wagner não é formado em Direito, e, no entanto, ele disse que foi procurado por esse Augusto Lima, ex-sócio, né, sócio do Daniel Vorcaro, para indicar alguém que pudesse dar uma assessoria jurídica. E aí ele lembrou do Lewandowski, tinha acabado de sair do Supremo. Pô, gente, você não sabe, tem o Lewandowski aí, pô. Aí o Lewandowski agradeceu, naturalmente, né, foi contratado pelo Banco Master, se afastou do escritório, mas não sugeriu aos parentes que cancelassem o contrato de R$250 mil por mês com o Banco Master. Não sei porque ele não fez isso. Poderia ter feito. Aliás, seria muito interessante e talvez estivesse sendo elogiado hoje por dizer, olha, separar bem as coisas ia complicar a situação do Alexandre de Moraes, mas simplificaria mais a situação dele. Olha, quando eu fui ministro da Justiça, mandei cancelar, porque já que ele mandou contratar, né, ele que cuidou da contratação, podia ter considerado também o distrato para não criar um tipo de conflito. Mas, enfim, ele manteve o contrato, o escritório dele manteve o contrato, ele se afastou do escritório, cancelou, inclusive, suspendeu a licença dele da OAB. Então foi uma coisa muito cuidadosa, mas não abriu mão de 250 pau por mês, não. Contrataram a mulher do Alexandre de Moraes, né? Contrataram a mulher do Alexandre de Moraes. As más línguas já começaram a fazer comparação, dizendo que um contrato de um parente do Alexandre de Moraes vale 15 vezes mais do que um contrato de um parente de Lewandowski. Fazer esse tipo de comparação, enfim, já fizeram esse tipo de comparação. Como é que pode, né? Pagaram 15 vezes mais. Então, talvez tenha dado até um problema entre as famílias Lewandowski e a família Moraes. Puxa vida, 15 vezes mais? O que será que vale 15 vezes mais do que aquilo que o escritório do Lewandowski fez? Então você foi vendo a teia, e aí a teia, puf, bate no relator do caso Master. O relator do caso Master. Então, o Alexandre de Moraes era o presidente do Supremo, porque ele é o vice e o Edson Fachin estava viajando, e aí o processo cai na mão do Dias Toffoli. Ele poderia dizer, mas olha, gente, eu acho que eu não vou pegar, porque eu tenho uns parentes aí que fecharam negócio com um parente do Vorcaro lá. Talvez não seja bom. Mas ele não achou que isso era importante, né? E isso é uma decisão do próprio ministro. Ele não achou que era importante. Mas, bom, se ele não achou que era importante, não vai interferir no processo. E, de fato,
um juiz pode, eventualmente, entender que isso não interfere. No entanto, ele começou a tomar decisões diferentes. Não são decisões ilegais, mas são decisões diferentes da prática costumeira, não do Alexandre de Moraes, mas do Supremo, de uma forma geral. E o Dias Toffoli começou a história do sigilo. Depois ele poderia ter tirado o sigilo ou não ter tirado o sigilo. Mas tem um deputado, então nós não podemos abrir o nome do deputado, mas e o resto do processo, né? Ele não poderia ter pego só a parte do deputado e ter passado todo o resto do processo para a primeira instância, como aliás aconteceu no Banco Econômico, que tinha em 95 acharam uma pasta com informações sobre políticos que recebiam apoio para a campanha. Aquilo ficou no Supremo, a parte referente à gestão do banco foi para a primeira instância, mas ali ele ficou tudo com ele. Começou a dar prazo para a Polícia Federal de um jeito mais apertado. Começou portanto, a constranger até a Polícia Federal. Não um constrangimento ilegal, naturalmente, isso não seria crime, mas a constranger. A Polícia Federal ficou incomodada, disse que ficou incomodada. E aí o caso virou uma discussão sobre o Supremo Tribunal Federal. Vem cá, o Supremo Tribunal Federal, que nasce lá, né, na República com Deodoro, vem vindo, nunca na sua história, viveu a experiência de ver 2 ministros do Supremo Tribunal Federal envolvidos em discussões de caráter moral ou ético. Nunca. E aí é legal a gente pegar e voltar no tempo na cadeira que é ocupada pelo Toffoli, né? O Toffoli entrou no Supremo Tribunal Federal na vaga que era do Carlos Alberto Menezes Direito, que foi indicado pelo Lula e que teve um câncer no pâncreas e faleceu. O Menezes, portanto, cuja vaga ficou com o Toffoli, ocupou a vaga que tinha sido do Sepúlveda Pertence, um nomão do Supremo, que foi indicado pelo Sarney e se aposentou. E o Pertence entrou na vaga do Oscar Dias Correia, que foi indicado pelo João Figueiredo, e deixou o Ministério do Supremo para ser ministro da Justiça do governo Sarney. E aí a gente chega no nome que eu queria citar, que foi a entrada do Clóvis Ramalhete, que foi em cuja vaga entrou o Oscar Dias Correia, depois o Pertence, depois o Menezes Direito e daí o Toffoli. Então, Clóvis Ramalhete é quem ocupou essa mesma cadeira que passou a ser do Toffoli. E aí é interessante, porque o Clóvis Ramalhete falavam dele a boca pequena. Você sabia disso? Olha que coincidência. Um antecessor do Toffoli, de quem se fala muita coisa, falavam dele a boca pequena. Clóvis Ramalhete. Ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal por pouco tempo, 10 meses, de abril de 81 a fevereiro de 82, e falavam dele a boca pequena. Seu Ramalhete, você não sabe. Daí eu fui apurar. Por que falavam do Ramalhete a boca pequena? Porque parece que ele aprontava. Aprontava como? Antes de ir para o Supremo, ele foi consultor-geral da República. E ele foi consultor-geral da República durante 2 anos. E olha que coisa como ele fazia, como ele aprontava. Ele ligava, quando ele falava com os amigos dele ou com um outro advogado, ele falava para os advogados que eles podiam ligar a cobrar para o Palácio do Planalto. Olha, que absurdo esse negócio, gente. Isso é uma coisa, realmente uma coisa absurda. Olha só o que ele fazia. O Brasil tinha 120 milhões de habitantes, tinha 5 milhões de telefones. Para você comprar um telefone custava 20, 30 mil reais em valor de hoje. Uma ligação interurbana de 3 minutos custava 30 reais, 40 reais. Então alguém ia ligar para eles falarem com o carro e falaram, não, liga a cobrar, porque tinha essa figura do ligar a cobrar. Hoje não faz o menor sentido. Você tinha 4 telefones por 100 habitantes, hoje você tem 104 telefones por 100 habitantes, considerando os celulares. As ligações não tem... Você está no Wi-Fi, não tem custo, mas naquele tempo tinha. E aí ele falava, pode ligar a cobrar. E aí o pessoal comentava, parece que ele mandava ligar a cobrar. Olha que absurdo! Então, o Clóvis Ramalhete, quando foi ao Supremo Tribunal Federal,
pessoal comentava que parece que quando ele era consultor, ele mandava ligar a cobrar. Era isso que se falava no Supremo Tribunal Federal naquele tempo. E nunca, e aqui acho que deu para perceber que eu estou brincando, nunca se viu no Supremo Tribunal Federal um A levantado contra um ministro por comportamento, por questões éticas. Se ouvia sim na magistratura, se ouvia em outros tribunais, e era motivo de conversa entre os ministros do Supremo. A correção do Supremo Tribunal Federal sempre foi uma coisa de uma tradição incrível. E quando a gente fala correção, é correção em todos os sentidos. Nós não estamos falando ilegalidades. O Supremo Tribunal Federal não está sendo, integrantes do Supremo Tribunal Federal não estão sendo acusados de ilegalidades. Porque ilegalidade é ilegalidade. O Procurador-Geral da República vê uma ilegalidade, tem que mandar apurar. Só que a ilegalidade, muitas vezes, você só constata depois de apurar. Às vezes, o que você vê são comportamentos discutíveis. Esses comportamentos discutíveis, realizados e praticados por pessoas de bem, vão se confirmar inocentes e não criminosos. E é isso que a magistratura brasileira, é isso que o Supremo Tribunal Federal sempre cobrou, né? Transparência, correção, investigação. Você vê o rigor do Alexandre de Moraes, né? Que não deixa passar uma pulga, que ele vai lá e põe tornozeleira na pulga, se precisar, né? E, no entanto, quando aparece um contrato de 130 milhões de reais, quando aparecem esses conflitos e o Dias Toffoli pegando avião junto com o advogado ligado ao Master e os irmãos deles ligados ao Master, porque venderam não sei, ligados ao Master, ele vira relator ligado ao Master. E aí tá tudo bem. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, que sempre foi uma casa para a qual você olhava e dizia, não, tem rolo em tudo que é lugar, tem problema em tudo que é lugar, a gente sabe. A gente viu histórias cabeludas. E a gente está vendo histórias agora que são desconfortáveis para nós como sociedade. Imagina para o Dias Toffoli, imagina para o Alexandre de Moraes, imagina para os colegas dele, imagina para o Edson Fachin, que pegou uma bucha, entrou no Supremo, virou presidente agora. O Barroso que deve estar falando, putz, ainda bem que eu fui embora. Ainda bem que eu fui embora, estou fora dessa bagunça. Mas é uma loucura, porque o Dias Toffoli, ele tinha 25 anos de idade quando ele ouviu falar pela primeira vez a palavra impeachment. Quando o Senado brasileiro, ele cassou o mandato do Fernando Collor. Ele sofreu um processo de impeachment. Então, aos 25 anos de idade, ele acompanhou esse processo. Pouco tempo depois dele se formar, ele se formou em 1990, em 92, segundo ano de profissão dele, ele já viu um impeachment. Olha que coisa interessante. E agora ele está ouvindo falar de novo impeachment, só que é o nome dele, nome do Alexandre, nome de ministro do Supremo. Eu nunca vi uma discussão em que candidatos políticos, presidentes de partido, falando o seguinte, a gente tem que fazer uma bancada no Senado forte, porque daí a gente faz o impeachment do ministro Supremo. Gente, olha, isso é proposta de campanha? É meta? Fazer uma bancada para fazer um impeachment de ministro Supremo? Quem provocou essa discussão? O Supremo Tribunal Federal. O comportamento de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, é muito desconfortável para os operadores do direito, para quem acredita e tem que acreditar nas instituições, e a gente não pode perder a fé nas instituições. É muito desconfortável ver que dentro do Supremo Tribunal Federal existem ministros que não estão tão comprometidos com a defesa ao limite da imagem do Supremo quanto pessoas que de fora ficam batendo bumbo, e eu me incluo entre elas, a importância de respeito às instituições. Importância de respeito às instituições. Quem que tem que respeitar? Todo mundo. Todo mundo, todos os brasileiros, inclui o CPF do Alexandre de Moraes, o CPF do Dias Toffoli, o CPF do Fachin, do Gilmar Mendes, do André Mendonça, do Cássio, do Carmen Lúcia, todos têm que respeitar os que estão lá dentro.
E quando a gente vê a sem cerimônia ou a explicação de bolso de colete que sai automático, quando você vê um contrato de 130 pila, quando você vê um camarada pegando carona, quando você vê os irmãos trabalhando, quer dizer, por que todo mundo que cerca os ministros do Supremo ou alguns ministros se tornam pessoas extremamente bem-sucedidas? Todo mundo tem na família gente que foi mais longe, gente que foi menos longe. E, no entanto, quando você vê neste mundo, a impressão que dá é que a taxa de sucesso é maior. Por que a taxa de sucesso é maior? Por que o talento e a carreira de um profissional que chega ao Supremo Tribunal Federal acaba fazendo com que outros da família também progridam, né? É uma coincidência? Eu acho que talvez seja. Ou então tem um lado meio natural, quer dizer, um empresário quer procurar um escritório, ele pode procurar um escritório com mais ou menos relação no poder. Mas um escritório com mais relação no poder conhece mais o direito? Se conhece mais o direito, aí é por isso, não porque tem mais relação no poder. Mas se ele tem mais relação no poder, ele abre portas. Mas que portas que o direito abre, ou que esses escritórios podem abrir, que outros escritórios competentes não podem abrir? Aí alguém vai dizer, você está sendo ingênuo, isso é natural. As pessoas, quando alguém liga e fala, olha, eu sou fulano de tal, queria falar com você, se você não sabe quem é, você não atende, se você sabe quem é, você atende. É compreensível. Na física, sim. Mas na gestão de um processo, não, porque a justiça é cega. E tem que ser cega, tem que ser surda, só não vai ser muda, porque ela dá a sentença. Então, tem uma questão complexa aqui, que está ligada à história do Supremo, à tradição do Supremo. Peço desculpas à família do Clóvis Ramalhete por fazer essa brincadeira, espero que tenham entendido que é isso, quer dizer, a brincadeira que se fazia, o comentário que se fazia sobre um ministro do Supremo Tribunal Federal nos anos 80, no início dos anos 80, era que ele aceitava a ligação a cobrar quando era consultor-geral da República. E hoje, a gente não está falando de ligação a cobrar, né? A gente está falando de outras coisas que são muito desconfortáveis e que não deveriam estar acontecendo. Ou seria melhor que não tivesse acontecendo. Para o próprio Dias Toffoli, para o Alexandre de Moraes. Pelo menos a gente entende que eles concordam que seria melhor. Mas se eles entendem que seria melhor, por que fizeram? Só que eles não são chamados a dar explicação. Porque não tem ninguém que possa chamá-los a dar explicação. O Conselho Nacional de Justiça não tem esse poder. O presidente do Supremo Tribunal Federal não passa de um animador de auditório, porque não tem poder nenhum. Edson Fachin não é o presidente do Senado, que tem poder. Não é o presidente da Câmara, que tem poder. Não é o presidente da República, que tem poder. O colegiado do Supremo tem poder. E os ministros do Supremo têm poder. E o presidente do Supremo não tem um poder a mais, além de ficar falando como se fosse um grande coordenador e dizendo, não, esta presidência não se furtará a fazer o que tem que fazer, falando platitudes, frases que não fazem o menor sentido. E é uma pessoa, todo mundo respeita como uma pessoa de bem, não tem uma história, ele não vai em evento, não é arroz de festa, não vai em batizado de boneca, mas, no entanto, está aí com um grande problema na mão. Agora vamos fazer então o código de ética. Eu sou super a favor do código de ética, conheço várias pessoas que são a favor do código de ética, mas fetiche, né? Vamos combinar? Precisa de código de ética para saber que 130 milhões de reais é muito dinheiro? Precisa de código de ética para saber que viajar de carona num jatinho é melhor não ir? Em outros países eles entenderam que sim. Então, por que a gente não faz? Não, porque isso vai criar um problema, ainda mais num ano eleitoral. Mas nós não vamos votar em ministro do Supremo, nós vamos votar no presidente da República, vamos votar para senador, vamos votar para deputado federal, para governador. O que tem a ver o Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, o Fachin, ele está mostrando que ele é bem intencionado, mas não tem poder algum sobre o grupo. E que o grupo pode até estar dividido,
Ah, mas eles estão divididos. Às vezes, em off eles falam às vezes que estão desconfortáveis. Claro que eles estão desconfortáveis. Quem é que quer abrir o jornal, folhear o noticiário e toda hora tem um ministro supremo levando uma lambada? Quem é que gosta de um negócio desse? O Alexandre de Moraes também está desconfortável, o Dias Toffoli está desconfortável. É evidente, não é gostoso, né? Gostoso é elogio, gostoso é que bacana, estão defendendo o Estado Democrático de Direito, estão defendendo a democracia, graças a esse Supremo nós temos a democracia garantida. É isso que eles querem ouvir. Se você disser isso toda vez, nossa, eles vão ficar felizes da vida. Agora, quando vem a cobrança por alguma coisa que não combina com quem defende a democracia, o Estado Democrático de Direito, e aí? Aí é agressão, aí é... não está respeitando a instituição. Para, né? Para. Quem é que não está respeitando a instituição? Eu não sei se você concorda, se você discorda. Essa é a opinião que eu tenho sobre esse assunto. Se você quiser falar sobre isso, 11 999 592 100.